Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre a votação hoje para ir ver se o Augusto Melo será impeachmentado ou não, tá fiel? Gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Tem muitas informações para dar aqui para vocês, tá? Bom, fiel, hoje é o grande dia, né? O dia que o Augusto Melo aí terá a votação dos conselheiros, do Conselho Deliberativo do Corinthians aí, que seria a primeira votação para ver se o Augusto Melo vai deixar o Corinthians, vai deixar a presidência do Corinthians ou não, tá fiel? Importante lembrar que mesmo que o Augusto Melo seja condenado por votação pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, ainda terá a votação dos sócios também, tá? Aí sim, se os sócios e o Conselho Deliberativo votarem a favor do impeachment, aí Augusto Melo sai da presidência do Corinthians. Fiel, eu vou ser bem sincero para vocês, mas só para explicar, para que nos mínimos detalhes, para que você fique totalmente informado e que você fique muito bem atualizado, essa votação, ela não se deve à questão da Vaidbet, tá? A Vaidbet está em processo, tá? Está sendo investigado, está em sigilo, tá? Judicial, e não é isso que o Augusto Melo está sendo votado, tá? Ele está sendo votado pelo fechamento de contas do Corinthians, que as contas não fecharam, aí sim eles estão tentando aí derrubar o Augusto Melo. Eu vou ser bem sincero para vocês, a minha opinião vocês já sabem, eu estou com o Augusto Melo, mas antes da gente frisar o porquê que eu estou com o Augusto Melo, eu quero deixar algo claro. Para você condenar o Augusto Melo, você tem que chegar na prova cabal. Qual que é a prova cabal? Qual que é a definição de tudo? O Augusto Melo é corrupto. Se o Augusto Melo for corrupto, não tem conversa, tem que ser impeachment e preso, porque o Corinthians, ele é maior que o Augusto Melo, ele é maior que qualquer coisa, maior que qualquer jogador, maior que tudo, tá? O Corinthians em si. Só que você nunca consegue chegar nessa prova cabal, você nunca consegue chegar à definição se o cara é corrupto ou não, tá? O que dá pra gente ver são fatos. Quais são os fatos hoje que acontecem no Corinthians? É um cara que está trazendo muitos recursos financeiros para o clube, tá? Patrocinadores gigantes como Brax, como a Esporte da Sorte, valorização da camisa do Corinthians, salário e direito de imagem dos jogadores em dia, coisa que não era colocado, coisa que o Corinthians não pagava em dia há mais de 5 anos, tá, fiel? Era um mês ou outro, esporadicamente, que pagava em dia. Hoje todos os jogadores estão com seus salários em dia, tá com os direitos de imagem em dia, e isso reflete dentro de campo, porque os caras jogam com amor, os caras jogam com paixão, e hoje o Corinthians é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, com chances totalmente reais de se classificar para a pré-Libertadores da América, tá, fiel? Então é um Corinthians que a gente vê aos nossos olhos assim, mudanças significativas. É um Corinthians que nós vemos que está melhorando, que está subindo de patamar. Era um Corinthians também totalmente queimado no mercado da bola. Fiel, e isso não é informação, isso são fatos, que qualquer informação que você pesquisar do Corinthians isso, e para você que é corintiano, que acompanha o Corinthians todos os dias, você sabe disso que eu estou falando. Era um Corinthians totalmente queimado no mercado. O Corinthians, para contratar, ele tinha que dar entradas, tinha que assinar 1000 cláusulas contratuais, porque nenhum clube confiava mais no Corinthians. O Corinthians também, ele tinha endividamento altíssimos com empresários, tá? Em detalhe, o Duílio Monteiro Alves assinou confissões de dívidas para que o Corinthians pagasse para esses empresários depois que deixa a presidência. Mesma coisa, eu sou dono de uma empresa, tá? Aí eu saio da empresa e assino lá. Eu sou o presidente, dono não, tá? Eu assino lá, olha, eu devo para a empresa pagar 3 milhões para o empresário tal. É para a empresa pagar 60 milhões para o empresário tal. Não existe sem você ter uma base. Você tem que ter uma base similar de o porquê que aquela dívida foi feita, tá? Então, o que eu vejo aqui é um impeachment político, tá? Não tem, eu acho que a gente não tem aqui mais o que ver. É um impeachment totalmente político, tá? Porque a oposição do Corinthians, o senhor Romeu Tuma Júnior, Andrei Sanches, Mário Gobi, a oposição inteira que vocês conhecem, eles não conseguem mais tirar o Augusto Melo do poder de forma democrática. Então, se na hora que chegar nas próximas eleições, eles vão perder de novo. Porque o que o torcedor vê? O torcedor vê atitude, o torcedor vê um time bem em campo, o
torcedor vê o time no mercado da bola tentando reforçar mais ainda o elenco, que é as informações que a gente traz aqui para vocês todos os dias. O torcedor vê as informações que os jogadores estão recebendo seus salários em dia. Então, democraticamente, não tem como mais a Renovação e Transparência derrubar o Augusto Melo do poder, porque mesmo que ele não possa se reeleger, ele vai indicar um presidente, esse presidente que ele indicar com certeza vai ganhar, tá, fiel? Então, é uma forma totalmente política de tirar o Augusto Melo do poder. Pelo menos essa é a minha posição referente a este possível impeachment. O Conselho Deliberativo do Corinthians vai votar a favor do Augusto Melo sair, fiel. Vocês podem ter certeza disso, tá? Tanto é que na orientação, tipo assim, ó, teve uma votação sobre orientação, se o Augusto Melo deve sair ou não. E o Augusto Melo perdeu por 13-0 no Conselho de Orientação. Existe um conselho no Corinthians que chama um Conselho de Orientação. Eles orientaram que para o melhor do Corinthians era a saída do Augusto Melo por 13-0. Agora vai ter sim a votação real mesmo, que é a votação do impeachment. Ó, cara, 13-0. Então quer dizer que o André Sanches foi um bom presidente. Por que o André Sanches nunca teve um impeachment? Por que o André Sanches nunca juntaram provas para tentar derrubá-lo, sendo que ele foi envolvido em vários tipos de corrupção no Corinthians, com salários astronômicos de jogadores que ninguém conhecia? Augusto Melo, André Sanches buscava jogadores que a gente nunca tinha ouvido falar. Quem não se lembra aí do contrato do Luan? Quem não se lembra aí do Jonatas Cafu, que ninguém sabia quem que era esse cara, e ele contratou esse cara aí pagando mais de 500 mil reais, uma loucura total. E do Willian Monteiro Alves nem se fala, empresários mandando no Corinthians, confissões de dívidas, aumento da dívida do Corinthians, falta de pagamento da Arena, da Neoquímica Arena, onde aumentou mais o juro. Então, são várias nuances, são vários efeitos que aconteceram na Renovação e Transparência, tá, fiel? Que não foram colocados impeachment para eles. Eles não tiveram que responder por impeachment. E o Augusto Melo, na minha concepção, não cometeu nenhum crime de grande responsabilidade. Primeiro, se a alegação deles forem que o Augusto Melo deve sair por má administração, isso não é motivo de impeachment, tá, fiel? Motivo de impeachment é quando você se comprova uma corrupção, tá? E não é o caso que eu falei aqui para vocês, que você nunca consegue chegar na verdade. Olha, ele foi corrupto, tá? Isso não tem como você chegar naquela decisão, na prova cabal. Então isso para mim é um processo, é um impeachment totalmente político para tentar tirar o Augusto Melo do poder, porque de forma democrática eles não vão conseguir tirar. Agora tem algo muito envolvente no meio disso também. Por quê, fiel? Porque na época que estava ainda começando a articular este impeachment do Augusto Melo, é de grande importância a gente frisar que eles deixaram claro uma coisa, que se o Fred Luz não saísse, o impeachment ia acontecer. Então quer dizer, eles fizeram meio que uma ameaça ao Corinthians. Olha, se o Fred Luz continuar, a gente vai impeachment. Qual é o medo que eles têm do Fred Luz? O que o Fred Luz tem no Corinthians que eles querem tanto que o Fred Luz saia? Tanto é que muitos estão falando que o Fred Luz já está para sair do Corinthians também, que não está aguentando a pressão. Mas qual é a importância do Fred Luz para que a oposição queira que ele saia de imediato? Até porque o CEO também, tá, fiel? Isso é bom a gente frisar, porque o CEO, ele é uma função criada, tá? Ele não existe no Corinthians, o CEO. Só que o Fred Luz, na minha opinião, ele está fazendo um bom trabalho no Corinthians, desenvolvendo vários projetos no timão, tá? Ele fez um projeto, ele fez uma participação importante na sua época no Flamengo, e ele tem uma empresa que foi contratada pelo Corinthians, tá? E ele é contratado, como se fosse contratado para lá representar esta empresa, tá, fiel? Os valores eu não sei quantos que o Corinthians dispõe financeiramente para pagar essa empresa do Fred Luz, que é representado por ele mesmo, que ele está no Corinthians. O que dá pra gente ver e julgar é o trabalho que ele faz, tá? Então não foi um cargo criado de forma obsoleta para o cara se enriquecer ou para o cara ganhar muito. O cara se desenvolve, o cara está fazendo um bom trabalho no Corinthians e eu não sei essa opressão da oposição para que o Fred Luz saia aí do cargo do Corinthians, tá, fiel? Então, o que nos deixa agora, nós corintianos, estou falando por mim, mas eu acredito que você também esteja satisfeito com o Augusto Melo.
e que você também compartilhe da minha opinião. Porque, cara, se o Corinthians, se tiver corrupção, aí sim o Augusto Melo tem que ser afastado e preso na hora, tá? Porque ele desrespeitou a instituição Corinthians. Mas não é o caso aqui. E na situação da Vaidbet, está sobre investigação policial. Então, enquanto não definir o inquérito, a investigação policial, também não há o que fazer, não tem como você definir nada se o Augusto Melo agiu de forma errada ou não. O que dá pra gente ver são o que ele faz de momento, tá? Essas são as coisas boas que ele faz para o clube. E a nossa maior chateação, obviamente, é que nós torcedores estamos aqui, cara, pensando, pô, a gente vai perder o presidente, o melhor presidente nos últimos 16 anos de Corinthians. A gente vai perder o Augusto Melo, que valorizou essa camisa. Vai perder o Augusto Melo, que fez uma renovação completa no Corinthians. Foram mais de 15 contratações. Um time que hoje está praticamente na pré-Libertadores. Um time que estava na zona de rebaixamento e nem por conta dessa gestão. Um time que estava na zona de rebaixamento que reflete a renovação e transparência. Porque o clube custou contratar, era difícil você ir no mercado contratar. Um clube totalmente endividado por contas da renovação e transparência. O Augusto Melo assumiu uma bomba atômica, fiel. E está aí fazendo virar um traque, né? Vamos dizer assim, está fazendo virar uma bombinha, porque ele está diminuindo a pressão no Corinthians, ele está fazendo um bom trabalho, só que a oposição, que é essa corja, que é esse câncer que existe no Corinthians, não quer deixar o homem trabalhar e aí vem prejudicando o Corinthians gravemente. Eles não estão nem aí se o Corinthians vai para pré, eles não estão nem aí se o Corinthians pode disputar só Brasileirão e Sul-Americana, eles não estão nem aí se o Corinthians vai ser campeão ano que vem, se o Corinthians vai reforçar o seu elenco ano que vem. Futebolisticamente, eles não estão nem aí que o Corinthians nunca tiveram. A intenção deles hoje é voltar ao poder, é voltar à administração de um clube que fatura altíssimas verbas, tá, fiel? Que fatura aí um dinheiro altíssimo, tá? O Corinthians 2023 arrecadou 880 milhões de reais, obviamente que não é líquido, é um valor bruto, mas se gira muito dinheiro no Corinthians e esse pessoal, na minha opinião, está mal intencionado, porque em 16 anos de Corinthians, o que teve de escândalo, um time deve mais de 2 bi, o time que mais deve no Brasil, está mal intencionado ou não? Aí você quer provas? O Corinthians deve mais de 2 bilhões. Quem que administrou durante essa dívida? Por que o Corinthians fez essa dívida? Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Andrei Sanches. Eles nunca perderam uma eleição, eles sempre tiveram no poder do Corinthians, tá, fiel? E agora que é a primeira vez que eles perdem, eles querem dar o impeachment no Augusto Melo, tá, fiel? Por questões que democraticamente acabou. Não tem como eles voltarem no poder, mas aí agora é através do golpe. Caso isso se concretiza, caso aí eles consigam derrubar o Augusto Melo, a questão da vaquinha, eu não sei, dizem que iriam parar, dizem que o Corinthians não ia dar seguimento na vaquinha, que inclusive está fazendo aí, né, cara, um estrondo, está completamente avuraçado, tá indo muito bem esta campanha do Corinthians, parabéns ao torcedor, parabéns a Gaviões da Fiel que tomou essa iniciativa, e aqui como um bom corintiano, tenho que frisar para vocês, tá, só pra gente voltar ao assunto aqui também rapidinho, não doem, tá, fiel, por blogs, não doem por canais do YouTube, tá, fiel? Eu não sei qual canal você acompanha, então não dá para saber a veracidade, não dá para saber a honestidade de cada canal. Não doem através de canais, doem através do site oficial do Corinthians, tá? Lá vocês vão entrar no site oficial do seu time do coração, o nosso Coringão, aí vocês vão entrar lá e vão ver o Pix, vão ver a chave Pix, aí vocês vão lá e depositam aí, façam sua doação para ajudar na quitação da Neoquímica Arena, tá? Que seria um grande desperdício o Corinthians com o estádio quitado na mão da renovação e transparência, porque se eles já eram mal intencionados antes, imagina agora com o Corinthians faturando uma grana altíssima, fiel, altíssima, porque aí o Corinthians, sim, sem dívidas com a Caixa Econômica Federal, o dinheiro que entra dentro do clube, cara, é de proporção gigante, tá? Então, se eles já eram mal intencionados antes, o dinheiro indo para a Caixa, imagina todo esse dinheiro, a administração deles, não dá para confiar realmente. A renovação e transparência só vem prejudicando o nosso Coringão
nosso clube do coração, certo, fiel? Essas são as informações que eu tenho que passar para vocês. Não sei se você concorda comigo ou não. Comentem, porque eu vou responder todos os seus comentários. A votação acontece no dia de hoje à noite, tá, fiel? Hoje à noite acontece a votação aí, a primeira votação do conselho para ver se o Augusto Melo será impeachmentado ou não, certo? Assim que acontecer a votação, eu trago mais informações para vocês aqui no vídeo da tarde. Hoje tenho muitas informações também referente ao mercado da bola, tá? Meu muito obrigado por tudo e vai